Nós ficarmos a entrar no âmago disto sobre maternidade. Veja ali. And when a man starts to get married, the type of a girl, a woman that he... E quando um homem parte para se casar, o tipo de moça, mulher que ele... It's more than just look at beauty. É mais do que apenas olhar na beleza. You've got to get somebody both soul and body joined together. Você tem que ter alguém, tanto alma como corpo, unidos. Somebody that's really going to be your friend and pal. Alguém que verdadeiramente vá ser sua amiga e companheira. That'll stick with you through thick and thin. Que perseverará com você em qualquer ocasião. Now, but Ahab, he just fell afar because she was pretty, I suppose, and Mary... Agora, porém, Acabe, ele apenas se enamorou dela porque ela era bonita, eu suponho, e se casou. Could be nothing else about her, because as wicked as she was. Não poderia ser nada mais com ela, por causa de tão perversa que ela era. And she come over there, E ela foi ali. and of course being wrapped up with her like that and loved her. E então, naturalmente, estando envolvido com ela assim, a amava. Why, he caused all Israel to sin and to go against God. Ora, ele fez com que todo Israel pecasse e fosse contra Deus. And to tear down the altars of God, build up the altars of Baal. E destruísse os altares de Deus, edificaram os altares de Balaim. And they had Baal worship all through Israel at the time. E tiveram a adoração de Baal através de todo Israel naquele tempo. Now, his wife had caused righteous Naboth. Agora, ele tinha sua esposa e havia feito com que o justo Nabote... Many of you has read of him. Muitos de vocês leram sobre ele. How he took his garden by deceit, swore a lie, and had false witnesses against him. Como ele tomou o seu jardim através de engano e jurou uma mentira e houve falsa testemunha contra ele. Because she wanted to do something for her husband. Porque ela queria fazer algo pelo seu marido. And killed a righteous man in order to get a garden adjoining close to the palace land. E matou um homem justo com o fim de conseguir um jardim que ficava perto da terra do palácio. All this God was looking down. Tudo isto Deus estava olhando. So the prophet Elijah, which was a great, mighty servant of the Lord, Deste modo, o profeta Elias, o qual era um grande e poderoso servo do Senhor, prophesied and told Jezebel what would happen to her. profetizou e disse a Jezabel o que aconteceria com ela. And he told Ahab that the dogs would lick his own blood. E ele disse a Acabe que os cães lamberiam o seu próprio sangue. Now, when God has said anything, Agora, quando Deus tem dito qualquer coisa, of course, them days, the direct word of the Lord came through the prophet. naturalmente naqueles dias, a palavra direta do Senhor vinha através do profeta. God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets in this last day through his Son Christ Jesus. Amen. Deus, em tempos diversos e em diversas maneiras, falou aos pais através dos profetas, neste último dia, através do seu Filho, Cristo Jesus. So this is the word. Amen. Deste modo, esta é a palavra. And if anything's contrary to that, leave it alone. See? E se qualquer coisa é contrária a isso, não se envolva com ela. Está vendo? Now, secondarily, he speaks today through the prophet, the seer, and so forth. Agora, secundariamente, ele fala hoje através do profeta, o vidente, e assim por diante. But first is this, the word. Amen. Now, Porém, primeiro é isto, a palavra agora. and Ahab had done this wickedness, E Acabe havia feito esta iniquidade, and he went on, e ele seguiu adiante. God blessing the people for many years. Deus havia abençoado o povo por muitos anos. And finally, Jehoshaphat was king over Judah, while Ahab was king over Israel. E finalmente, Josafá era rei sobre Judá, enquanto Acabe era rei sobre Israel. And then Jehoshaphat was a righteous man. E então Josafá era um homem justo. He was the son of Asa. Ele era o filho de Asa.
Asa was a righteous man, Asa era um homem justo. and he tore down all the altars of idols, built up the altars of Jehovah. E ele destruiu todos os altares dos ídolos, edificou os altares de Jeová. And they having a revival, as it was up in Judah. E eles a terem um reavivamento, por assim dizer, em Judá. And then, after a while, Jehoshaphat, or Aí então, depois de um tempo, Josafá, o Ahab brother, sent up and he found out another piece of land in Syria. Acabe, melhor dizendo, mandou ir e ele encontrou um outro pedaço de terra na Síria That he thought belonged to him, and he thought he'd go get. que ele pensou que pertencesse a ele, que ele pensou em conquistar. So he asked this Jehoshaphat if he would come and make an alliance with him. Assim ele perguntou a este Josafá se ele queria vir fazer uma aliança com ele. Of course, there is a great danger now. See? When they've seen this great king, Ahab, down there, E naturalmente há um grande perigo agora, vejo, quando eles viram este grande rei, Acabe ali, and you've seen this great one up here, Jehoshaphat, e eles viram este grande rei aqui, Josafá, one of them a lukewarm, the other a spirit-filled man. um deles um morno, o outro um homem cheio do Espírito. Watch how you make your alliance. Observe como você faz a aliança. Watch what you're doing, how you yoke yourself up with unbelievers. Observe o que você está fazendo, como você se une com os incrédulos. Keep yourself clean, especially in the day that we're living. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. I believe, church, without a shadow of doubt, Eu creio, igreja, sem nenhuma sombra de dúvida. this is burned on my heart. Isso tem queimado em meu coração. That's the reason I'm looking for these 5 nights soon. Essa é a razão que eu estou esperando estas 5 noites. Logo, To once more, before it happens, give this church a third combing through the Bible. para uma vez mais, antes que isso aconteça, darmos a esta igreja uma pesquisada completa através da Bíblia. We're living in the shadows of the time. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. It could happen any time. Isto poderia acontecer a qualquer tempo. When we see the times come for things to take place, Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas acontecerem, the very wickedness of the enemy, a própria perversidade do inimigo, the very powers, os próprios poderes, we look at these snowstorms and everything happening, nós olhamos para estas tempestades e neve e tudo mais acontecendo, all these pestilence, all different things, todas essas pestilências, todas as diversas coisas, that's all caused by these interruptions of firing these bombs and things. isso é tudo causado por estas interrupções ao disparar estas bombas e coisas assim. You're getting things all mixed up here, Eles estão atrapalhando completamente as coisas aqui. and they're messing around in God's big laboratory to fulfill His Word. Eles estão molestando o grande laboratório de Deus para cumprir a sua palavra. It's going to happen. Vai acontecer. So the man of sin rising up, power so deceitful. Deste modo, o homem do pecado se levantando, poder tão enganoso. My, Que coisa! I heard a minister this morning, a spirit-filled man, Eu ouvi um ministro esta manhã, um homem cheio do Espírito, taking the mark of the beast and saying that the Antichrist was Russia. tomando a marca da besta e dizendo que o anticristo era a Rússia. What an error. Que erro! Russia has nothing to do with it. A Rússia não tem nada a ver com isto. No, sir. Não, senhor. That's scripturally. Isto é bíblico. Now, but
notice in this great time that we're living, a warning. Agora, porém, nota este grande tempo que nós estamos vivendo, uma advertência. Now, this Jehoshaphat, feeling kind of good because the great king of Israel said, come visit me. Agora, este Jeosafá, se sentindo, de certo modo, bem, porque o grande rei de Israel disse, venha visitar-me. And he went down there, E ele foi ali. and they took oxen, sheep, and so forth, done sacrifice. E eles levaram bois e ovelhas e assim por diante, fizeram sacrifício. All the time, in Ahab's heart, down there, he was a deceiver. Todo o tempo, ali dentro do coração de Acabe, ele era um enganador. Because he was not worshiping that, Porque ele não estava adorando isso. or offering those sheep and things with a true heart. Ou ofertando aquelas ovelhas e coisas com um coração sincero. Because, after all, he leaned more to his wife's religion. Porque, afinal de contas, ele se inclinava mais para a religião de sua esposa. And notice, just as Ahab married Jezebel during the time of that great dark age of Israel, E note, exatamente como Acabe se casou com Jezabel durante o tempo da grande era negra de Israel, he brought idolatry into Israel, a very type of today. ele trouxe a idolatria para dentro de Israel, um verdadeiro tipo de hoje. Just in the dark age, Exatamente na era negra. when we come out through the early apostles, Quando nós saímos através dos apóstolos primitivos, second round, third round, over into the dark age, segundo ciclo, terceiro ciclo, até entrar na era negra, to 1500 years, os 1500 anos. just as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel, Exatamente como Acabe se casou com Jezabel e trouxe idolatria para dentro de Israel, so did the Holy Ghost Church marry into isms and brought idolatry back. assim a igreja do Espírito Santo se casou com ismos e trouxe a idolatria de volta. And today it's a form of Christianity. E hoje é uma forma de cristianismo, está vendo? See? Just very dark. Veja, tão escuro. And now it's moved on down each day. E agora tem sido movido até embaixo a cada dia. Each church age moves down to that same thing, to the great climax. Cada era da igreja se move para baixo até essa mesma coisa, o grande clímax. To the lukewarm condition comes. E a condição morna vem. Lukewarm. Laodicean church age. Era morna da igreja de Laodiceia. Oh, what a horrible hour that we're living in. Oh, que hora horrível em que nós estamos vivendo. Listen, I want to confess right here before I go any farther. Ouça, eu desejo confessar bem aqui, antes que eu siga mais adiante. I'm an old-fashioned preacher that's longing to see the old days again. Eu sou um pregador antiquado que ansia ver os antigos dias novamente. I've seen so much of this impersonation, Tenho visto tanto desta personificação, Hollywood glamorizing the gospel, that I'm so sick and tired of it. Hollywood fascinando o evangelho ao ponto que eu fico saturado disto. Yes, sir, I want to see the old-fashioned. Sim, Senhor, eu desejo ver a antiga moda. I'm afraid we're making Christianity too pretty for people. Eu tenho receio que nós estejamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas. Danger line. Linha de perigo. Now, Jehoshaphat comes down and thinks, oh, well, this great king of Israel, it'll be all right. Agora Jeosafá vem e pensa, bem, este grande rei de Israel é apenas, nós, estará tudo bem. And right in the midst of all of this big glamour, what did he do? E bem no meio de toda esta fascinação, o que ele fez? He made an alliance to go up and to fight the enemy on common grounds, Ele fez uma aliança para ir e lutar contra o inimigo com o mesmo interesse, because they said we are both the same people, but they wasn't.
Porque eles disseram, nós somos ambos o mesmo povo, porém eles não eram. One was a spirit-filled group, the other was a lukewarm group. Um era o grupo cheio do Espírito, o outro era um grupo morno. We're not the same people. No, sir. Eles não são o mesmo povo, não, senhor. You can't have Você não pode ter. darkness, can't have fellowship of light. As trevas não podem ter companheirismo com a luz. The night cannot exist in the presence of the sunlight. Amen. A noite não pode existir na presença da luz do sol. And the most precious time there is between the times. E a hora mais traiçoeira que há entre os tempos, Just when the suns are going down or rising up, exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, is the most precious time there is. é a hora mais traiçoeira que há. There's not enough vision to see clearly. Your lights won't, your automobile won't show good and clear. Não há suficiente visão para ver claramente. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem claro. It's better to either be dark or light. É melhor ser trevas ou luz. Jesus said, be hot or cold, no lukewarm. Jesus disse, sejais quentes ou frios, não mornos. Just that's the danger line. Exato, essa é a linha de perigo. And now Jehoshaphat, when he come down, E então Josafá, quando ele veio, and then this great alliance was made which did not please God. então esta grande aliança foi feita, a qual não agradou a Deus. And notice, just in the time of his, E note, exatamente no tempo do seu, all of the excitement now, I have got favor with this king. todo o alvoroço agora, eu consegui favor com este rei. And oh, I have fellowship with this neighbor. E ó, eu tenho companheirismo com este vizinho. I have, Eu tenho... see, be careful that church. See? Veja, seja cuidadosa nisso, igreja. Está vendo? That's what causes all the trouble around this tabernacle here and around others. See? Isso é o que causa todo o problema em volta deste tabernáculo aqui, e envolvendo outros. Está vendo? Be careful of that what you're mixing up with. See? Tenha cuidado com o que você está se relacionando. Está vendo? Come right out and either be for Christ or be against him. See? Saia rapidamente, ou seja, por Cristo, ou seja, contra ele. Está vendo? Now, this fellow made the alliance and he thought he had done something great. Agora, este sujeito fez a aliança e ele pensou que ele havia feito algo ótimo. Yet, when he said, isn't there now, before we can go up, we should consult the Lord about this. Todavia, quando ele disse, não há agora antes que nós possamos ir, nós deveríamos consultar o Senhor sobre isto. Now, Jehoshaphat had enough religion left in him and his mistake. Agora, Josafá tinha suficiente religião de resto dentro dele, em seu engano, That he went down there to this king, que ele tinha ido ali até este rei, but he had enough religion left in him to think, well, we ought to at least consult the Lord. porém ele tinha suficiente religião de resto nele para pensar, bem, nós deveríamos pelo menos consultar ao Senhor. Now, Ahab is going right on out without saying a word. Agora Acabe estava continuando bem em frente sem dizer nenhuma palavra. Just his own mechanical, physical, human way of doing things. Apenas sua própria maneira humana, física, mecânica de fazer as coisas. I just wonder right here, church, if that hasn't been a lot of times we've made mistakes. Eu simplesmente me pergunto exatamente quanto a esse particular, igreja, se isso não tem sido, muitas vezes nós temos cometido enganos. Figuring it out and say, well, it ought to be this way. Examinando e dizer, bem, deveria ser desta maneira. And we've said it like that. E nós estabelecemos isso assim. I think that's where a whole lot of the American evangelism is today. Eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje. That we have set it in a form of I'd say, Hollywood evangelism. Que nós o temos estabelecido em uma forma eu diria, evangelismo de Hollywood. Whole lot about glamour.
muito sobre fascinação. We notice the evangelist comes to the platform today. Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje. And my is all puffed out and tells a whole lot of jokes before he starts the preaching. Que coisa! Ele está todo inchado e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação. And things like that, and carries on and acts like a clown in the pulpit. E coisas assim, se comporta de maneira repreensível e atua como um palhaço no púlpito. When it comes time to make an altar call, the people don't even see any sincerity to make an altar call by. Quando chega a hora de fazer um apelo ao altar, as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade para, através dela, fazer um apelo ao altar. That's right. Isso é correto. That's the reason the world's got in the lukewarm condition today that it's in. Essa é a razão que o mundo tem entrado em condição morna hoje, na qual está. I wonder today. Eu tenho minhas dúvidas hoje. It's just today. É exato. Hoje The church, we tried to send our boys to school to learn psychology. A igreja, nós temos tentado enviar os nossos rapazes para a escola para aprender psicologia. And so forth like that, to know how to put over a program. E assim por diante, dessa maneira, para saber como levar a cabo um programa. To get in the pulpit, to arrange para chegar no púlpito e arranjar o nosso. The message is so enticing that it'll catch the people and catch their attention. A mensagem seja tão atraente que ela apanhe as pessoas e atraia a atenção deles. And many of great psychologists go out as teachers like that and dramatize and put on a whole lot of something. E muitos grandes psicólogos saem como professores assim, dramatizam e simulam muita coisa. I just wonder when they. E apenas tenho minhas dúvidas quando eles. We're always telling them the beauty and the attraction of the church. Nós estamos sempre lhes dizendo a beleza e a atração da igreja. But we fail to tell them. Porém, nós falhamos em lhes dizer. He that will follow me, let him deny himself, pick up his cross and follow me. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in. Eu me pergunto se nós temos tornado a beleza da igreja linda demais para o sujeito que entra. For instance, the Baptist Church today's got a slogan, 1 million more in 44. Por exemplo, a Igreja Batista hoje tem um slogan, mais 1 milhão em 44. Taking in members by the thousands and the tens of thousands, unconverted, just people who walk in and join the church. Aceitando membros aos milhares e às dezenas de milhares, inconversos, apenas pessoas que entram e se unem à igreja. And it's an endearment to the Church of Jesus Christ to take such members in. E isto é um endividamento para a igreja de Jesus Cristo em aceitar tais membros. They still drink, they still smoke. Eles ainda bebem, eles ainda fumam. They still gamble, they still lie. Eles ainda jogam, eles ainda mentem. They come to the church expecting to be entertained by a bunch of Hollywood evangelists that gets up, put on a lot of glamour. Eles vêm à igreja esperando ser entretidos por um grupo de evangelistas de Hollywood que se levantam, simulam muita fascinação. A lot of big instruments setting up down on the platform. E muitos grandes instrumentos colocados de um lado para o outro da plataforma. When they ought to have an old-fashioned God crying out altar call down there. Quando deveriam ter um apelo antiquado ao altar, clamando primeiro por Deus ali. Where men and women don't come to glamorize or to run up and act a clown. Onde homens e mulheres não viessem fascinar, ou correr e atuar como um palhaço. But to get out the altar and realize that the death of Jesus Christ there. Porém que se ajoelhassem no altar e compreendessem aquela morte de Jesus Cristo ali. That died for them, that they're getting back sincere with God again. Que morreu por eles, que eles estão voltando a ser sinceros com Deus novamente. I wonder if we're not living in that kind of a time. Eu me pergunto se nós não estamos vivendo nesse tipo de tempo. When we take great evangelists, like many that's crossing the lands today,
great known evangelists who study psychology. Quando nós tomamos grandes evangelistas, como muitos que estão cruzando as terras, hoje evangelistas de grande renome que estudaram psicologia, And attract the people to the church. e atraem as pessoas para a igreja. But after you once get them into the church, then what you going to do to them? Porém, depois que uma vez as tem na igreja, então o que se vai fazer para elas? What are they going to happen after they get into the church? O quê? O que lhes vai acontecer depois que elas entrarem na igreja? Just join the church, they go back with the same sin and the same desire that they come into the church with. Apenas se unem à igreja e voltam com o mesmo pecado e com o mesmo desejo com o qual elas entraram na igreja. They go back the same way. Elas voltam da mesma maneira. And that's the reason today the world looks on and says, well, if that man got religion, if this person got religion. E essa é a razão hoje que o mundo olha e diz, bem, se esse homem tem religião, se esta pessoa tem religião, I'm afraid we've made it too easy. eu tenho receio que nós tornamos isto muito fácil. It's I love. Isto é, eu amo. I think joy, certainly I believe that all joy lays in Jesus Christ. Eu penso que gozo certamente, eu creio que todo gozo se coloca em Jesus Cristo. That's right. I believe it's joyful and happy. Isso é correto. Eu creio que é prazeroso e alegre. But remember, brother, it's a way of agony and suffering in the cross. Porém, lembre-se, irmão, é o caminho da agonia e do sofrimento e da cruz. You must realize that too. That's right. Você deve compreender isso também, isso é correto. I wonder if we haven't painted a little too smooth. Like Eu me pergunto se nós não temos pintado um pouco demais, um pouco com aparência de fácil demais. I was looking at my wife started out and she put a rose on my coat this morning. Eu estava olhando e minha esposa começou e ela colocou uma rosa em meu paletó esta manhã. She said, you ought to wear it. Your mother's a living. Ela disse, você deveria usá-la, sua mãe está viva. And I said, oh, honey, I don't know. E eu disse, querida, não sei não. Mother's Day is wonderful. O Dia das Mães é muito bom. But that's like the world. They've commercialized the thing. Porém, isso é como o mundo. Eles têm comercializado a coisa Just merely to sell flowers and things like that. tão meramente para vender flores e coisas assim. Why, it's a discredit to mother. Ora, é um descrédito para a mãe. Why, my mother's my mother every day of the year. Yes, sir. Not just one day. Ora, minha mãe é minha mãe todo dia do ano. Sim, senhor. Não é apenas um dia. I say you love your mother. Eu direi, você ama sua mãe? I sent her a bouquet of flowers last Mother's Day. Eu enviei para ela um buquê de flores no Dia das Mães passado. Well, brother, she ought to be mother every day. Bem, irmão, ela deveria ser mãe todo dia. But it's commercial. Porém, isto é comercial. That flower's pretty. Aquela flor é linda. I love a pretty flower. Eu gosto muito de uma linda flor. I think of that just like I do. Eu penso nisso do mesmo modo que eu. How pretty the flower is. It blooms. Quão linda é a flor. Ela floresce. And it's got fragrance. E ela tem fragrância. And the passerby smells it. The animal comes by, smells it. E quem passa perto a cheira. O animal se aproxima, a cheira. But now look, it's pretty. Porém, agora olhe, ela é linda. Like the church of the Lord Jesus Christ. It's the most glorious thing. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo é a coisa mais gloriosa. Divine healings and powers and wonders and signs, miracles and freedom from sin. Cura divina e poderes e maravilhas, e sinais e milagres e liberdade do pecado. It's a beautiful place. É um lugar lindo. But look, if that rose, Porém, olhe se essa rosa. we'll have to come to church like all nature. Nós teremos que vir à igreja como toda a natureza. That rose being pretty, every cow in the country would lick on it if she could. Aquela rosa sendo linda, cada vaca no país a lamberia se pudesse. But nature provided little bandits, a spear sticking out there called thorns. Porém, a natureza proveu pequenas baionetas, pequenas hastes se projetando ali, chamadas de espinhos. And they leave them away. E não mexem com elas. That protects it.
That's exactly. Isso a protege, exatamente. And I think today, if we haven't got the Word of God sharper than a two-edged sword, E eu penso hoje, se nós não tivermos a palavra de Deus mais aguda do que uma espada de dois gumes, around the beauty of the power of the holiness of God, we're going to let every cow in the country lick on it and call it. nós vamos deixar cada vaca no país selecioná-la e lambuzá-la. Isto a macularia. It'll be an impediment to the church. That's right. Isto será um endividamento para a igreja, isto é correto? I think today what we need is more old-fashioned, God-called ministers. Eu penso hoje que o que nós necessitamos são mais ministros antiquados, chamados por Deus, Wrong, maybe not with much education, rudes, talvez sem muita instrução, but it'll bring the people down to an altar and they're agonized, not with a joy and laughing and popping chewing gum and put their name on a paper. porém que tragam as pessoas até um altar e ali agonizarem, não com uma alegria e rindo, estourando chiclete e colocar os nomes deles num papel. But brother, crying out and dying out until men and women thoroughly repent from their sins and come close to God. Amen. Porém, irmão, um antigo clamor e morte até que homens e mulheres se arrependam completamente de seus pecados e se aproximem de Deus. Amém. I tell you, we got raise up your hands who wants to accept Christ, all like that. Eu lhe digo, nós temos. Levantem suas mãos os que desejam aceitar a Cristo, tudo assim. That's all right, brother, but that don't expel sin. Amen. Isso está bem, irmão, porém isso não expele o pecado. You've got to repent first. Get right. Get down there and really cry out. Você tem que se arrepender primeiro, se cobrir, se ajoelhar ali e verdadeiramente clamar. I can remember the times when the old-fashioned people would walk down through the aisles and up and down the roads, crying and talking to their neighbors. Eu posso me lembrar dos tempos quando as pessoas antiquadas andavam pelos corredores e para cima e para baixo nas estradas, clamando e falando com os seus vizinhos. That was Christians of that day, telling them about the things of the Lord. Isso eram os cristãos daquele dia falando sobre as coisas do Senhor. And today we put our name on the church book and go out and stay home and never say a word about it, unconcerned. E hoje nós colocamos nosso nome no livro da igreja e saímos e ficamos em casa e nunca dizemos uma palavra sobre isto, despreocupados. Just as long as we belong to the church, it's all right. Conquanto que nós simplesmente pertençamos à igreja, está bem. I'm sure we're wrong there, people. Check up. Eu estou seguro que nós estamos errados nesse ponto, pessoas. Examinem. For that won't stand in the judgment. Pois isso não terá valor nos juízos. No, sir, it won't. Não, senhor, não terá. Nothing less. He that will follow me, let him deny himself. Take up his cross and die daily. Nada menos. Aquele que me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra diariamente. Stay dead on the cross. Permaneça morto ali na cruz. That's right. Isso é correto. Agony. Agonia. The way I'll take the way you sing with the Lord's despised few. O caminho, eu tomarei o caminho. Você canta com os poucos desprezados do Senhor. I think today, what a time that we're living in. Eu penso hoje que o tempo em que nós estamos vivendo, That evangelism, they put it out in great big bright lights and they try. isso, evangelismo, colocam isso com enormes flores brilhantes e tentam. When you see the evangelist coming to town, you wonder, Quando você vê que o evangelista vem à cidade, você se pergunta: my meetings has been guilty the same. meus encontros têm sido culpados do mesmo. That's right. Isso é correto. I wonder who's coming to town sometimes, the evangelist or Jesus Christ. Eu me pergunto quem vem à cidade algumas vezes, o evangelista ou Jesus Cristo. Why they got. Ora, eles têm. I went into a place here not long ago where a certain evangelist is supposed to come. Eu entrei em um lugar aqui, não faz muito tempo atrás, onde um certo evangelista era para vir. And Jesus' name, while they had the picture of the evangelist, the man of the hour.
E o nome de Jesus, ora, eles tinham a fotografia do evangelista, o homem da hora, The man's with this and the man with that. o homem com isto e o homem com aquilo. Sometimes I think of my ministry and see people come. Eu algumas vezes penso em meu ministério e vejo as pessoas virem. And I get in a hotel room and say, God, who's the people coming to see me or you? E eu entrava em um quarto de hotel e dizia, Deus, quem é que as pessoas vêm ver? Eu ou tu? See? If they're coming to see me, they're lost yet. Está vendo? Se elas vêm ver-me, elas estão perdidas ainda. Boa noite com Jesus, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos orar. Senhor Jesus, às vezes nós chegamos a este lugar, Senhor, numa condição tão miserável, Senhor. Tão fracos, tão indignos. Mas a recompensa é, Senhor, que nós sabemos que há sempre um lugar para nós ao pé da cruz, Senhor. E ainda há lugar para quem não está próximo da cruz, Senhor. Há lugar para todos nós, Senhor. E nós, nesta noite, nós chegamos aos teus pés, suplicando a Ti o perdão dos nossos pecados. Perdoa cada um de nós, Senhor. Fale conosco mais uma vez, através dos cânticos, através da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos a Ti humildemente. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar o hino 99, do Inário Novo, Santo, Santo, Santo. Cantemos este hino. De manhã, cantarei.
coisa mais maravilhosa que existe na face da terra. É bom estarmos aqui. Cantemos. Graças a Deus, uma boa noite com Jesus, irmãos, amém? É maravilhoso estarmos na casa do Senhor, nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor, cantando hinos, louvando ao nosso Deus. Nós damos as nossas boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Olha, está nos visitando Domingos, a convite do irmão Luiz Siqueira. É o senhor? Seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é sempre uma honra tê-lo no nosso meio. Olha, convidamos para estar em nossos cultos, todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. Aos domingos, às 8 horas da manhã, escola dominical. Às 13h30, trabalho maravilhoso para todos os irmãos que vão passar o dia aqui na igreja, né? Então você que deseja, né? Já se programe, venha programado para domingo, né? Passar o dia aqui. Às 13h30, um trabalho ali com o irmão Magno, irmão Lourinho, a juventude, né? Os adolescentes, irmãos, todos que desejarem, né? E será transmitido todos os trabalhos ali em cima, através da internet. Nós temos também o nosso culto às 16h30, com a mocidade aqui dentro do santuário, no domingo, e às 18 horas o culto da noite. Na nossa igreja ali em Taguatinga, os cultos são todas as terças, iniciando às 19h30, e aos sábados às 18 horas. Portanto, amanhã nós teremos culto ali em Taguatinga às 18 horas.
Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através da nossa página na internet. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br, também pelo Facebook Tabernáculo da Fé Brasília e pelo Instagram Tabernáculo da Fé Brasília. E você também consegue acompanhar através do YouTube. O nosso programa Fé para Vencer, ele vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM 1110, de segunda a sábado, das 11 ao meio-dia, é 1 hora de programação, e no domingo do meio-dia a 1 hora da tarde, o que você também consegue acompanhar através da internet, da nossa página. Olha, nós enviamos a nossa saudação, nosso abraço fraternal a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta noite através da internet, na Alemanha, em Frankfurt, a irmã Conceição Picotto, na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani, no Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Eupídio e família, e o irmão Hinaldo e família, em Brasília, o irmão Maiqui e a irmã Cida, no Vale do Amanhecer, o irmão Rubenildo Carlos, em Taguatinga, a irmã Rita e família, e a irmã Fátima Silva, no Recanto das Emas, a irmã Socorro Marques, a irmã Sabrine, o irmão Davi e o irmão Pedro, no Gama, a irmã Bete, no Riacho Fundo, o irmão Emanuel e família, em Goiás, em São Miguel do Araguaia, a irmã Palmeirinda Pinheiro e o irmão Arlindo Fernandes, em Iaciara, a irmã Coraci, em Minas Sul, o irmão Edson Cunde e família, em Valparaíso, a irmã Arlinda Neri, o irmão Marcelo Mesquita e família. Na Fazenda Boa Esperança, o irmão Jorge Cunde e a irmã Diva, em Lusiânia, a irmã Maria Olímpia, no Jardim Gal, o irmão Zeferino e a irmã Yara, a irmã Vânia e o irmão João Leite, no Jardim ABC, o irmão Fernando e família, no Condomínio Pôr do Sol, o irmão Cassiano e a irmã Virlene, no Novo Gama, o irmão Magno Tavares e a irmã Raquel, também o irmão Daniel, em Planaltina, a irmã Tarciane Arouche, em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane, em Uberlândia, o irmão Jonas e a irmã Rosa, em Periperi, o irmão Levi Ribeiro, no Mato Grosso, em Novo Horizonte, o irmão Antônio da Costa, no Paraná, em Curitiba, o irmão Wilson Vale, no Pernambuco, em Recife, o irmão Pacheco e família, e a irmã Andy Souza, em Vitória de Santo Antão, o irmão Silvio e família, em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura, em Valparaíso, a irmã Edna, a irmã Beatriz e a irmã Heloísa, em Jaú, o irmão José Firmino e a irmã Aldenice, o irmão José Ricardo e família, em São Carlos, a irmã Neuci, a irmã Rebeca, o irmão Johnny, em São Manuel, o irmão José Ferreira e família. É um total de 145 conexões que estão nos acompanhando nesta noite. Que Deus continue abençoando a cada irmão, a cada irmã, que Deus recompense a cada um. O irmão Edno e a irmã Ruth e a irmã Lucelene, eles justificam suas ausências neste e nos próximos cultos por motivo de viagem. A irmã Antônia Pérez da Silva justifica sua ausência nos próximos cultos por motivo de viagem. Nós vamos interceder também por esses nomes que vieram até aqui, pedidos de oração. Nós vamos orar pelo irmão Maiqui e a irmã Cida, também por Itamar Júnior Silva Pinheiro, Ana Paula Ferreira de Souza, Beatriz Ferreira da Silva, Samuel Ferreira da Silva, Helenice Ferreira da Silva, Simone da Silva Carreira, Sandra Magalhães e Eduardo Magalhães. Se você tem uma necessidade nesta noite e não enviou seu nome por escrito,
mas quer fazer isso conhecido diante de Deus, levante uma de suas mãos. Deus conhece a sua necessidade. Querido Deus, bondoso e eterno Pai celestial, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado, a saúde, a oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, te louvando, te adorando, bendizendo o teu santo nome, Pai. Ó Deus, nós como a tua igreja, Senhor, intercedemos em favor desses nomes que foram citados, Pai, não conhecendo a necessidade destas pessoas, mas sabendo, ó Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é conhecedor de tudo, Pai, e o Senhor viu todas as coisas desde o princípio, Pai. Ó Deus, e nós confiamos no Senhor. Cremos que o Senhor pode dar a solução, Pai. Cremos que o Senhor pode trazer a cura divina. Cremos que o Senhor pode dar a libertação, ó Deus, e nós colocamos, ó Deus, a nossa fé diante do Senhor, a fé desta igreja, Senhor, intercedendo por estas pessoas com amor na nossa alma, Pai. Ó Deus, vá de encontro com estas pessoas, Pai, e dê a eles, ó Deus, de acordo com a fé que há em seus corações, ó Deus. Abençoe também, ó Deus, o restante deste culto, o nosso pastor, ó Deus, que irá trazer a tua palavra, que o Senhor possa ungir nossos corações, nossos ouvidos, Pai, a nossa alma para te receber. Unja também o nosso pastor, ó Deus, para trazer tua palavra na unção, no poder do teu Espírito Santo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas.
Jesus Cristo, nós estamos aqui, Jesus, no teu precioso nome, o nome que está acima de todos os nomes. Abençoa-nos, Pai, no culto desta noite. Abra os nossos corações para ouvir a tua palavra. Ela é o nosso remédio, Pai. Tua palavra é o nosso remédio. Ó Pai, ajuda-nos a tomar esse remédio com toda disposição de alma, de espírito, de corpo, para sairmos daqui melhores do que entramos. Com o perdão de nossos pecados pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom é estar aqui e ver cada um de vocês, esforço que vocês fizeram para vir à igreja. Melhor lugar do mundo é vir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Não existe um lugar melhor. E você está nisso. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis. Gênesis, princípio, início da história. Gênesis fala de gene, início, princípio. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente pode comer à vontade, não morrereis. Veja que coisa, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Sabe? Deus está ciumando, não quer que vocês fiquem lúcidos igual ele, sabendo bem e o mal. Por isso que ele não quer que vocês comam. Pode comer à vontade. Verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas, cozeram quer dizer costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais, não vestes, mas aventais, tampando só parte do corpo. Deus não é assim. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim para a viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Senhor, ajude a nós não correr de Deus em momento algum, em circunstância alguma, mas que possamos correr para Deus em qualquer circunstância e qualquer momento, porque só de ti procedes palavras de vida eterna. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir o estudo desta linda e preciosa mensagem que estamos estudando todas as sextas-feiras. Conferências, estamos tendo uma conferência com Deus, cada culto é uma conferência. Página 18
parágrafo 129. Irmão João Batista chegou bem de viagem, né? Deus te abençoe. Estava revendo sua família. Deus te abençoe. Página 18, parágrafo 129. Agora, o reflexo. Deus refletindo-se em Cristo, no homem Cristo. Mas então, quando este homem estava perdido, o homem Adão, sua descendência, parágrafo 130. Hoje, quando ao homem é mostrado pela palavra que ele não deveria fazer estas coisas, certas coisas, não é, que faz, às vezes ele é leal a uma igreja, porém a igreja dele não corrige naquilo, não tem doutrina. Brana disse numa mensagem, estava estudando esse dia, não lembro mais, ele disse: igreja que não tem doutrina não pode ser chamada de igreja. Igreja é para doutrinar, ou seja, ensinar o que deve e o que não deve fazer. 131. Se houver qualquer dos meus amigos católicos aqui esta manhã, perdoe isto só por um momento. Minha parentela é toda católica também, vocês sabem, católica romana. Agora note, quando esse sacerdote veio a mim acerca de muitas grandes curas e disse: seus antepassados são católicos, por que é que o senhor não é católico? Eu disse: eu sou católico. Ele disse: não posso crer nisto. Eu disse: sua igreja não ensina que esta Bíblia que Jesus Cristo estabeleceu, a primeira igreja católica, e que esses apóstolos eram católicos? Sua igreja não ensina isto? Que os apóstolos eram católicos? Porque a palavra católico quer dizer universal. Ele disse: sim. Eu disse: então eu creio exatamente no que eles escreveram, os apóstolos. 134. Ele disse: mas senhor Brana, disse, a igreja continua mudando. Que autoridade ela tem para mudar, hein? Ele deu a Pedro a autoridade para ter as chaves, e ele pode ligar, e a sucessão apostólica dos papas e assim por diante. Eles pegam a Bíblia para torcer a verdade. Isso está em São Mateus 16, quando Deus deu as chaves dos céus para Pedro, e disse: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Eles tomam isso como uma autorização para a igreja mudar na Bíblia o que ela quer, o que ela pensa que pode ser mudado, tem que ser mudado. Não é assim, não. Nós ligamos aquilo que a Bíblia manda ligar, nós desligamos aquilo que a Bíblia manda desligar. Nenhuma igreja que diz ser igreja de Jesus tem essa autoridade de torcer, de aumentar ou diminuir coisas da Bíblia. 135, eu disse: eu tenho todos os seus escritos, ou a maioria deles ali, por exemplo, Fatos da Nossa Fé, um dos livros, né? E assim por diante. Mas eu disse: veja, se aqueles homens que escreveram essa Bíblia caminharam lado a lado com Jesus, dizem que eles eram católicos e que escreveram essa Bíblia, o Senhor não acha que eles saberiam mais sobre a vontade de Deus e os mandamentos de Deus do que este grupo moderno saberia hoje? Esses grupos modernos de hoje têm direito de desfazer o que aqueles homens cheios do Espírito Santo fizeram? Eu disse: note, se é a igreja,
Então, quando eles obedeceram o que Deus disse originalmente, e é a palavra de Deus, veja os milagres e sinais e assim por diante que eles fizeram, e vocês não os têm de modo algum hoje. É uma evidência de que Deus não está com vocês. Falando para um sacerdote católico romano. Eles disseram, os escritores da Bíblia disseram, que estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16. Aí o irmão Brando diz: cadê estes sinais na sua igreja, senhor reverendo padre? Aí ele disse: senhor Brando, não devemos discutir. Já pensou que o irmão Brando estava discutindo com ele? O irmão Brando estava chamando ele para lembrar da Bíblia. As pessoas, quando perdem a estribeira, parte para a ignorância. Diz: você está discutindo, você está me rechaçando. Não, estou te chamando a atenção para lembrar da Bíblia. 136, eu disse: senhor, eu não discutiria com ninguém, só estou lhe perguntando uma coisa. Então eu citei o concílio de Nicéia e assim por diante. Ele disse: não devemos discutir. Ele disse: o senhor está tentando falar de uma Bíblia, de uma palavra. Ele disse: Deus está em sua igreja, e é isto que a igreja foi, é isto que ela é hoje. Devemos ouvir a igreja hoje. Ai. Aleluia nada, misericórdia, irmão. Devemos ouvir a igreja hoje, não a Bíblia. Misericórdia, né? Cada uma tem uma palavra diferente da outra, cada uma entra em contradição com a outra. Misericórdia, não é? Eu disse: Deus está em sua palavra. Aí sim, aleluia e glória a Deus, viu? Ele disse: Deus está em sua igreja. Eu disse: Ele está em sua palavra. Aleluia. Oh, irmãos, isso aqui dá para pular de alegria, não dá? Nós não estamos filiados a igreja nenhuma. Nós estamos filiados na palavra de Deus. Nela é que descansa a alma eleita. Não na igreja, mas na palavra. Oh, irmão, isso é bom demais. Aí sim pode dar glória a Deus, irmão. 138, eu disse: Deus está em sua palavra. E se a palavra não está na igreja, senhor padre, então Deus não está na igreja, porque a palavra é Deus. Vamos dizer junto: a palavra é Deus. Deus e sua palavra é a mesma coisa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo? O verbo é palavra. São João 1, né? Página 19. Eu disse: além disso, o senhor crê no Apocalipse, que significa revelação? A palavra Apocalipse, no grego, quer dizer revelação. É o grego. O senhor crê que o Apocalipse é inspirado? O padre disse: certamente. Eu disse: então Jesus Cristo disse, ele próprio, no Apocalipse, que qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, isso é Apocalipse 22, sua parte será tirada do livro da vida do Cordeiro, né? Então, como o senhor pode dizer que tem autoridade de tirar? A igreja tem autoridade de tirar ou acrescentar? Tanto que Jesus disse que ninguém pode mexer, nem tirar, nem acrescentar. Sua parte será tirada do livro. Né, irmão Maqui? Isso é forte. Que homem, que doutor em teologia, em não sei o que, magia, tem autoridade para colocar alguma coisa, quando a Bíblia diz que é proibido tirar ou acrescentar. Apocalipse 22.
Irmão Branham, eu gosto demais dele, que ele não falava as coisas aéreamente, ele falava o que a Bíblia falava. Ele simplesmente afirmava o que a Bíblia havia falado. E essa deve ser a característica nossa. Nós não estamos aqui anunciando um evangelho particular. Estamos simplesmente afirmando e reafirmando o que a Bíblia diz. E pronto. Não precisamos mais do que isso. E é por isso que nós cremos nesse profeta, homem de Deus, porque ele teve esse critério de trazer para nós somente o que a Bíblia disse. Não tirou nem acrescentou. Quando a Bíblia disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, nós dizemos amém e fazemos. A Bíblia diz: e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós fazemos como Pedro fez, como Paulo, como os apóstolos fizeram. Em nome, nós usamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Nós não chocamos com o versículo da Bíblia por interesses pessoais da nossa teologia. Você sabia que os teólogos são obrigados a chocar versículo com versículo da Bíblia por interesses pessoais de sua teologia? Aquilo que choca contra o pensar, a conclusão teológica que eles criaram, aquilo que choca eles têm que torcer, dizer: não, essa escritura é texto isolado. Eles dizem: nós não podemos basear destino eterno em textos, em versículos isolados da Bíblia. Agora eu pergunto: aonde está algum lugar na Bíblia que tem algum versículo isolado? A Bíblia toda trabalha em uma unidade. Ela é isolada para quem não tem revelação, quem não tem o Espírito Santo. Aí se tropeça todo. Uma vez ouvi um pastor dizer, eu já vi, ele falou tanto, não lembro mais, ele já vi não sei quantos erros na Bíblia. Eu disse: meu Deus do céu, um pastor falar um trem desse, o que vai virar a igreja desse homem? O que vai virar a igreja desse homem? Ele está pregando, diz que prega a Bíblia e dizia um trem desse. A Bíblia não tem contradição, tem para mente carnal. Para a mente carnal, Mateus 28, 19, choca com Atos 2,38, mas para a mente espiritual, é resposta, é cumprimento. Atos 2,38 é cumprimento de Mateus 28, 19, e assim por diante. O sábado do Velho Testamento, não é versículo isolado também não. Jesus é o cumprimento do sábado do Velho Testamento. Cristão cheio do Espírito Santo não choca versículo com versículo, velho contra novo, novo contra velho testamento. O Espírito Santo nos leva a harmonizar. Oh, como é bom deixar o Espírito Santo nos guiar. É bom, amados. E agora ele disse, no parágrafo 139, então Jesus Cristo disse, ele próprio, no Apocalipse 22, que qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma, foi o que a serpente fez lá, não é? Deus disse não, e a serpente disse sim, né? Trocou as colocações. Você tem que ter muito cuidado em não trocar as colocações que Deus colocou. Deus colocou certinho como deveria estar. Nós, nenhum ser humano tem autoridade para mudar nada. Sua parte será tirada do livro da vida. Então, como o profeta dizendo para o sacerdote,
como o senhor pode dizer que tem autoridade de tirar, pôr ou fazer o que quiser, quando está proibido de fazê-lo pelo fundador da igreja cristã, Jesus Cristo? Quem é o fundador da igreja cristã? Quem é o fundador da igreja cristã? A igreja. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Efésios capítulo 2, verso 20. O Senhor não pode fazer isto, o profeta repreendendo o sacerdote. Está vendo? Parágrafo 140 agora. A hora, o tremendo tempo em que estamos vivendo, e quando aos homens se fala do seu erro, ao invés de tentar voltar e dizer: Pai, estou errado, perdoa-me, eles ainda se escondem atrás de folhas de figueira. Fica escondendo, dizendo, como Adão, não é? Como Adão, escondendo de Deus seu pecado, seu erro, escondendo, dizendo: foi o sacerdote que falou, foi o teólogo. Interessa quem falou, errado está errado, certo é certo. Folhas de figueira foram o que eles cozeram, eles mesmos. Religião é o que o homem faz, ele mesmo. Adão e Eva costurou folhas de figueira para se esconder sua nudez. E o irmão Brana diz: folha de figueira é o símbolo de religião. Religião é o que o homem cria para esconder sua nudez, seu pecado. Funcionou? Deus aceitou as folhas que Adão e Eva se colocou, fez aventais? Lá? Sim ou não, igreja? Não. Se Deus não aceitou lá, vai aceitar cá? Nós criar coisa aveludada para esconder nossos pecados. Eu sou religioso da igreja fulana, beltrana, então eu vou para o céu. Adão e Eva dizem: vamos cozer esses aventais de folhas de figo para esconder o nosso pecado, e nós continuaremos no Éden. Veja se Deus deixou eles continuar. Deus é sério. Ele desceu irado e disse: Adão, por que tu fizestes isso? Não pode esconder atrás de coisas. Nós temos que esconder debaixo do sangue. Só debaixo do sangue de Jesus é que tem redenção para nós. Religião não traz redenção para ninguém. Redenção só é extraída do sangue de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vocês podem gritar, gente, se é coisa de gritar, de vibrar. E tentaram fazer para si uma cobertura feita à mão, costurado, feita à mão. Você sabe que teologia é feita à mão? Cria lá uma escola e começa a discutir, os gênios expertos começam a criar doutrinas ao modo deles pensar. Deus não precisa que nenhum homem traga alguma inteira para a palavra dele. A palavra em si, ela é perfeita. E o homem ainda não mudou. Veja hoje, se religião mudasse o homem, nosso Brasil, Zil, era um Éden. Se religião mudasse, porque hoje cada esquina tem uma. Eles riem da gente. Vocês saem lá do Jardim Ingá para vir aqui, vocês passam por no mínimo umas 500 igrejas, diferentes uma da outra. Por que vocês não congregam lá? Não é? Religião não muda ninguém. Se mudasse, Jesus não reprovava a conduta dos fariseus, da religião dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. No dia de Jesus já tinha 13 denominações, nomes diferentes: fariseus, saduceus, escriba, essênio
e tantas, 13, Jesus veio fora de todas elas. Fora. Não se aliou quando ele entrou no meio delas. Foi com 12 anos de idade para repreender os sacerdotes lá. 12 anos de idade foi quando Jesus frequentou a sinagoga dos fariseus. Mas ele entrou lá para comer o que eles davam? Não, para ensiná-los. Se você vai numa denominação, irmão, vai lá para ensinar, não vai comer a coisa lá não. Eles não tinham nada para Jesus. Tinha erros para Jesus consertá-los. O mundo não tem nada para nós. Viu? Internet, essas pragas de Facebook, essa coisa errada que o mundo produz, eles não têm nada de bom para nós. A única coisinha boa que você vê lá é o site de Tabernáculo da Fé. E assim filtrado ainda. O 141. Assim Deus teve de convocar uma conferência. Quando a coisa caiu por terra lá no Éden, Deus se ajuntou, veja aqui onde acabamos de ler, Gênesis 3, Deus então convocou uma conferência, uma reunião especial. Uma conferência, e teve de se encontrar com sua pessoa, seu filho. 142. E lembre-se, seus mandamentos eram: no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E Deus não pode desprezar suas próprias leis e ser justo. Ele estaria contrariando suas próprias leis se ele desprezasse. Assim ele fez um grande abismo entre ele e o homem lá no Éden. O que ele disse para o homem? Você não pode ficar aqui no meu Éden mais. Expulsou de lá e colocou anjos nos portais do jardim, Gênesis 3, para vigiar o homem não entrar no jardim, o homem em pecado. E até hoje, o Éden hoje é a palavra. E tem anjos de Deus com a espada desembainhada até hoje, vigiando. Pecado não pode entrar nesse Éden de Deus. Sabe quem são os anjos que estão com a espada vigiando o Éden? É eu, é você, é você, é você. A espada da palavra, a espada da verdadeira doutrina, a espada do Espírito Santo. O errado é errado, o certo é certo. Você não mistura as coisas. Você é um anjo de Deus para esta era. Não vamos espiritualizar. Lá no jardim deve ter um anjão gordão, vestido de branco com aquelas azonas vigiando. Deus deve ter colocado lá, está vigiando com a espada que brilha de ouro purinho. Não, irmão, a espada, o que Jesus disse que é a espada? É a palavra. Anjos, quem que é anjo para vigiar a terra? Existe anjo celeste e anjos terrestres. Se é o Éden, se trata da terra, então é anjo terrestre. Quem é o anjo terrestre? Quem é anjo terrestre? Você pode dizer sou eu? Você pode dizer sou eu? Pode dizer sou eu? Então diga sou eu. Nós somos os anjos de Deus, com a visão espiritual, protegendo o caminho do Éden, a sã doutrina. É por isso, irmão, amado irmã, que mesmo você, quando erra, o anjo, o Espírito do Senhor, que é o anjo vigiador, ele te condena, diz: você errou. O anjo, que é o Espírito Santo que mora em nós, vigia até nós quando erramos. Ele pega a espada e diz: você conserta, você será exterminado do jardim. E aí você põe de joelho com lágrima e diz: Deus, perdoa, me perdoa. Sabe por que Adão não pôde permanecer no jardim? Porque ao invés dele pedir perdão, ele fez foi esconder. Em vez de pedir perdão e correr ao pé da cruz, dizer: Deus, eu pequei, eu transgredi, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Sabe por que o ladrão da direita foi salvo e não foi para o inferno? Porque ele pediu perdão.
lembra-te de mim. O arrependimento, irmãos, barra a ira de Deus contra nós. Irmão Brana fala isto na mensagem: Deus não chama o homem para juízo sem antes advertir. Ele diz: só há uma coisa para barrar a ira de Deus contra nós, é arrependimento. Adão não fez isto. Se ele tivesse feito, ele não seria expulso do jardim. Você não faz isto. A razão pela qual muitos desviam, vai embora, é porque não tem humildade para chegar no altar e dizer: Deus, eu errei, perdoa-me, dá-me mais uma chance. Eles por si mesmos se excluem, não buscam uma segunda chance com lágrimas, e aí vai embora da igreja. Aí você diz: cadê o irmão fulano? Nunca mais veio na igreja, sumiu. Você visita ele e diz: não, vou mais não, eu pequei. Gente, se pecou, lugar de pecadores é na igreja, buscar misericórdia, buscar graça. Adão tinha pecado, em vez de correr para Deus, foi escondendo. Irmão, Deus não gosta de espírito de covardia. Os covardes não entrarão lá. Só entrarão lá os corajosos. Você teve coragem para pecar? Então tenha coragem para pedir perdão, para encarar a realidade. Errei, Deus. Com a mesma coragem que tive de pecar, eu tenho para pedir misericórdia, reconhecer que errei. E assim Deus sente bem conosco. O que leva Deus a odiar de nós é a nossa hipocrisia. O irmão Brana diz que os hipócritas não entrarão lá. É o que Adão estava fazendo, escondendo. Deus ajuda nós, Senhor. Nós viemos à igreja para escalar um degrau a mais nesta noite. Aleluia. Eu gostaria que vocês viessem meia hora antes para ouvir essa série que nós estamos ouvindo, irmão Brana. Estamos agora na invasão dos Estados Unidos. Eu ando na esteira de manhã ouvindo no headphone esta mensagem. Meu Deus, ela mexe com a gente. Você poderia ouvir ela pelo menos umas 2 vezes por mês. Invasão. Ouça na voz do irmão Brana. Vocês têm aí a fita. Ajuda muito. Mas aonde eu parei, irmão? 143. Agora é o 143, né? Ele queria redimir seu filho. Deus, né? Ele não queria que eles seguissem daquele jeito. Irmão, Deus nunca quer ver eu seguir errado, ver você seguir errado. Deus nos quer ver bem. Deus nos quer ver bem. De modo que teve de redimi-lo. Deste modo eles convocaram uma conferência. E foi a primeira conferência em que Deus se encontrou com o homem. Foi a conferência do Éden, quando o homem caiu. 144. Como ele vai salvar esse homem? O que ele pode fazer para trazer seus filhos perdidos de volta a si? E lembre-se, sua primeira decisão é perfeita, sempre. Se tivessem sido os credos, as folhas de figueira, maneira de redimir, ele teria dito: são a figueira. Ele diria para Adão: Adão, você agiu justamente, Adão, em fazer essas folhas de figueira. Saia de trás das árvores, para de ficar escondido. Você não precisa ficar escondido. Você fez certo, cozeu folhas de figo. Eu acho que você é um homem sábio, Adão. Você está me refletindo, Adão, com essas folhas de figo, porque é sábio. Suas folhas de figueira estão bem adequadas, Adão. Veja, o profeta disse: o homem ainda está tentando usar esta folha de figueira até hoje, cobrir-se com alguma coisa. Irmão, vamos ser franco para Deus. Franco,
sério, transparente. Quando nós errarmos, não ficar escondendo, não, dizer: Deus, eu não vou me tampar com nada, eu quero chegar nu e cru diante do Senhor e dizer: Deus, a verdade das verdades da verdade é que eu preciso ser perdoado de mais esse erro. 24 horas por dia, irmão, nós erramos. Vamos tentar fazer coisinha, porque nós ficamos igual o Joãozinho, né? O Joãozinho da escola. Sempre na escola, na sala de aula, tem um Joãozinho. A professora diz: quem quebrou essa cadeira? O Joãozinho é o primeiro que responde: fui eu não, professora, fui eu não. Sempre aponta outro. Quem fez esse erro? O Joãozinho já quer tirar o corpinho fora, ele é o primeiro que responde: foi eu não, professora, foi eu não. Nós se tornamos Joãozinho diante de Deus. Foi o que Adão fez. Senhor, não foi eu não, foi essa mulher que o Senhor me deu. Chegou para a mulher, ela disse: não, Senhor, foi eu não, foi essa serpente aí. Olha, gente, quando não quer, dois não briga. Lá onde eu parei, irmão, me ajuda aí. 145. Se tivesse... 146? Isso. Mas Deus tomou uma decisão. E a decisão foi que algo tinha que morrer, porque isto falava dele, que viria 4.000 anos depois, de sua santidade e justiça, para com a sua própria lei. A lei dele é: no dia que pecar, nesse dia morrereis. Alguém tinha que morrer. No dia em que dela comerdes, morrerás. E teve de haver um substituto com sentimento. Não podia ser uma árvore, um animal que não teria sentimento. Tinha que ser pessoa, um ser vivente, um ser humano. A vida botânica não tem sentimento. Adão cozeu folhas. Folha não tem sentimento para perdoar o pecado dele. Assim, ele teve de matar algo para obter peles para cobri-los. E esta foi a decisão de Deus, de como salvar o homem, para trazer o homem de volta à comunhão com ele no Éden, e para sempre permaneceu assim. Ninguém, página 20, não sei quantas vezes tentaram instruir o homem, tentaram dizer-lhe que um programa educacional fará isto. Quantas vezes igrejas tentaram isto, falhou todas as vezes, e falhará. Tentamos organizar, cada indivíduo tem. Agora, não sou contra instrução, nem sou contra organização, mas a organização e os programas educacionais e todos os outros que temos feito pelo homem são folhas de figueira, não tem resolvido nada. Gente, isso é fato, isso é história, isso é fato, ninguém pode dizer que não. 148, e é de volta à decisão original de Deus naquela primeira conferência. Éden, de volta ao sangue. Se lá no Éden a única coisa que resolveu foi derramar sangue para amenizar a ira de Deus, aqui seria diferente? Ele é o mesmo ontem, lá no Éden, hoje e eternamente. Aquela decisão sempre permanece a mesma. Para amenizar a ira de Deus, teve que alguém morrer, um animal morreu. Agora hoje alguém morreu, Cristo morreu. Então a decisão de Deus para amenizar a fúria de Deus é sangue, não é interpretação, não é filosofia, não é teologia, é sangue. Se é sangue, nós devemos dizer: Jesus, lava-me com teu sangue. Vamos parar com esse trem, como diz o mineiro, trem. Vamos parar com esse trem. Quando sentirmos culpados, corremos para outra igreja, outra igreja, outra igreja. Igreja não resolve nosso problema. O que resolve nosso problema é sangue de Deus. Sangue. Deus, lava-me com teu sangue.
Amém, Jesus? Irmão Samuel, me ajuda aí. 148? 148. Agora estou chegando ao assunto quanto ao Pentecostes, só por algum minuto. 149. Nos dias antigos, quando Deus aceitou esse substituto, como o judeu costumava vir estrada abaixo, com seu novilho jeitoso, e ele dizia: vocês sabem, sou um pecador, Jeová requer que ofereça sangue. Assim ele vai e apanha seu cordeiro ou seu novilho, ele o leva ao sumo sacerdote, ao templo, e impõe as mãos sobre o seu sacrifício. O que isto faz? Isto identifica o adorador com o seu sacrifício. E o sacerdote vem, mata o novilho, apanha o sangue e o asperge por cima. E este adorador, sinceramente sabendo, algo morreu no seu lugar, este judeu, é isto que Jeová requeria dele. Algo tinha que morrer por ele, falando que viria o Cordeiro legítimo de Deus, Jesus Cristo, que morreria por nós e amenizaria a ira de Deus sobre nós, ao nós nos colocar debaixo daquele sangue. 150. O homem ia para casa, depois de oferecer aquele sacrifício de sangue, pecador, ia para casa com um bom sentimento. Irmão, não tem um sentimento mais leve do que quando você está atordoado do peso de consciência, de transgressão. Aí você ajoelha no altar de Deus. Esse altar pode ser na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Você ajoelha com lágrimas e diz: Deus, o Senhor pode me perdoar mais uma vez? Você começa a chorar, aquela mente pesada de condenação, e aí você sente aquela mão invisível de Deus pegando aquele peso de consciência e arrancando de você. Você sai dali leve. Por quê? Por causa da sua maneira correta de se aproximar de Deus, é que você intima Deus a te perdoar. Tem uma maneira correta para o homem se aproximar de Deus para ser abençoado, e esta é o sangue de Deus. Ele se identificava ao impor as mãos sobre ele, o sacrifício. Esse devia ser eu, era você. E então, quando cortavam sua garganta, a garganta do animal, ele morrendo e balindo e fazendo assim, e o animalzinho estremecendo e se aquietando, e o adorador permanecia ali e dizia: ó Jeová, tu aceitaste isto ao invés de mim. Era para mim morrer, mas esse animalzinho morreu em meu lugar. Estou envergonhado de mim mesmo. E o homem ia para casa justificado. Alguém morreu no lugar dele, porque tinha feito exatamente o que Jeová requeria. Aquilo estava ótimo para Deus. Irmão, pelo menos isto, vamos lutar para fazer aquilo que Jeová requer, aquilo que o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, requer. Fica ótimo aos olhos dele. É uma chance de sermos ajudados. 151. Mas com o tempo, aquela maneira do homem vir ao altar, sinceridade, orar, com o tempo, nós temos que ter cuidado com isto, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com isto. Eu achei tremendo esses dias lá em Goiânia. O pastor Joaquim pegou o conjunto, estava tudo uniformizado, bonitinho. Pegou e disse: ó, tira esse uniforme, vamos voltar ao que era antes. Ser simples, sem nenhuma coisa aparente.
E se a gente não tiver cuidado, a gente, todo ser humano é perigoso, envaidecer. Às vezes a gente tem que voltar ao que era antes. Voltar como quando nós comíamos arroz com farinha, andava de chinela havaiana, que não tinha nada para calçar melhor. Voltar aquele espírito humilde, que se não tiver cuidado, aquele espírito arrogante, soberbo nos pega, e aí nós ficamos com o espírito errado, pensando que estamos certos. Estamos na doutrina certa, na igreja certa, porém com costumes errados. Veja o que ele disse, 151, mas com o tempo vai passando, as pessoas vão como é que chama a expressão, irmão? As pessoas vão acomodando, tornou-se uma tradição, um costume de família. Gente, tenha cuidado para o costume de vir à igreja não se torna uma mera tradição. Deixa eu dar só um testemunhozinho para você. Já falei muitas vezes, vou falar mais uma vez. Faz 46 anos que eu sou batizado. Eu só perco culto se eu estou viajando, mesmo estando viajando, se lá onde eu estou tem igreja, eu vou. Essa semana eu viajei, fui visitar minha cunhada, está com câncer lá em São Paulo. Quando vocês orarem, lembre dela. Mas quarta-feira tinha culto, eu fui lá na igreja do meu irmão. Mas é isso, mas vamos ter cuidado para isso não tornar um mero costume. Nós virmos com aquele espírito dizendo, Deus, eu estou indo à igreja porque eu preciso de um melhoramento em minha vida. Cada culto. 46 anos faz que eu sou batizado. Eu quero dizer para vocês, até hoje, pela misericórdia de Deus, nunca acostumei com o culto. Todo culto para mim é uma novidade. Eu estou aqui pregando, mas em espírito estou sentado junto com vocês aí dizendo, Deus, eu preciso de tudo isto. Eu preciso de tudo isto. Pela misericórdia de Deus, Deus nunca deixou um espírito soberbo me pegar para dizer, eu não preciso desse culto. Eu preciso, seja qualquer evangelista que prega aqui, vocês me vêem meu procedimento. Eu fico mirado nele aqui, comendo cada palavra que ele fala. Eu fico mirado no pregador, comendo cada palavra, porque eu preciso de cada palavra que sai da boca de Deus para encher minha alma. Vamos ter cuidado para nunca acostumar com um culto. Muito perigoso. É o que aconteceu lá, veja o parágrafo 151. Mas com o tempo, aqueles costumes que o pecador tinha para vir ao sacerdote, ao templo, aquilo tornou-se uma tradição de família. Agora ele toma o seu sacrifício, diz, bem, vejamos, agora, sim, está chegando a lua nova, a festa, suponho que seja melhor, é uma purificação no tabernáculo, há uma festa de Pentecostes, suponho que seja melhor ir oferecer um cordeiro por mim. Ele vai lá e o mata sem nada de sentimentos e coisa. Vai lá, pega o animal, leva ao sacerdote, sacrifica, sem nenhum pingo de sentimento daquilo que ele está fazendo. Irmão, Deus não nos condena pelos nossos pecados sem intenção. Como é que fala? Um pecado se comete sem intenção, involuntário. Deus nos condena pela nossa maneira errada de fazer, sem sentimento. Que quando você tem sentimento pela coisa de Deus, quando você erra, o sentimento que você tem para com Deus te condena na hora. Sentimento, ele acende a luzinha vermelha na hora e apita. Pip!
A alma sente aquele apito. Você diz, sua consciência diz: errei, não é assim que faz. Não deveria fazer desse jeito. Veja, ele vai lá, mata o cordeiro, né? Sem nada de sentimento. Vem ao culto e volta mais vazio do que estava, porque vem sem um pingo de sentimento. Você tem que vir ao culto, irmão. Isso, vir ao culto é como o pecador ia ao altar, ia ao sacerdote, ia ao templo oferecer seu sacrifício. Você tem que vir com sentimento de quê? Sentimento de culpa. Porque, irmão, não tem ninguém de nós que pode levantar o dedo em nenhum momento do dia e dizer que nós não temos erros. Então, cada vez que viemos orar no altar, viemos no culto, devemos vir com sentimento de culpa. De culpa. Por que Jesus reprovou o fariseu e não reprovou o publicano? Porque o publicano, ele veio com sentimento, e o fariseu veio foi com um argumento. Eu sou bom, eu não tenho pecado. Os publicanos não, o publicano veio com sentimento de culpa. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador que sou. Ele veio com sentimento. O que Jesus disse? O publicano saiu justificado, o fariseu saiu condenado, porque o fariseu não tinha sentimento. Ô irmão, isso aqui dá para a gente pôr a cara no chão e chorar um pouco, e dizer: Deus, me dê mais sentimento, para com Deus, para com a sua palavra, para com a vida. Me dê mais sentimento, que eu não venha agir de forma fria, sem sentimento com as coisas, irresponsável. Maquim, a coisa é séria, Maquim. Ser crente é diferente de ser denominacional. É ou não é? Não é? É muito diferente. Ser crente dessa Bíblia, desta mensagem, é muito diferente do que ser um mero religioso. Veja o que o profeta nos ensina, irmão Sandro: ter sentimento. Meu Deus, isso que acerta em todos nós. Isso acerta, isso pega em todos nós. Ter sentimento. Quando você tem sentimento, você trabalha com mais dedicação, com mais capricho, com mais amor. Mas quando você não tem sentimento, você faz de qualquer jeito. Já pensou um pastor trabalhando no ministério de qualquer jeito, sem sentimento? Ele está perdido, gente, ele está perdido. Um crente, ser crente de qualquer jeito, então seja mundano, que é muito melhor para você. Pelo menos você aproveita os prazeres da carne. Deus não aceitava oferenda, sacrifícios sem sentimento. Esse é o parágrafo 151, gente. Isso que deve ser grifado, riscado. E depois chega em casa, a gente lê de novo. Você deixa essa mensagem aberta num cantinho e ajoelha com ela aberta assim, ó. Deus, eu preciso disso aqui. Eu preciso de ter mais sentimento. Volta com a mesma ideia que tinha ao ir ali, que vai sem sentimento. Vai sem sentimento e volta com a mesma ideia, com o mesmo pecado. Sentimento pelo que é correto. Não é aquele sentimento de depressiva. Direto sentimento. Se torna vítima. Ela é a vítima da casa. Todo mundo está errado, só ela que está certa.
Isso é demoníaco, isso é diabólico, isso é doença. Sentimento nos leva a ter amor pelos errados. Esse sentimento que fica apedrejando um ao outro, isso não é de Deus também não. Amar o que é correto e amar ver as pessoas no que é correto, orando por elas, ensinando-as com amor, não com pedrada, mas com amor. Isso é sentimento que eu quero, que nós precisamos. Eu preciso. Eu vou voltar para casa nesta noite, irmãos, com esse tipo de oração. Deus, eu quero mais sentimento para me aplicar o meu cristianismo com mais seriedade. Onde não há sentimento, não há seriedade. Vamos, irmão Samuel, vamos encerrar. Amanhã, às 18 horas, Taguatinga, domingo de manhã aqui. Traga a mensagem domingo de manhã. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, como nós te agradecemos, ó Deus, por estas palavras que nós ouvimos, ó Deus. Isto tem nos mudado, Pai, e nós te pedimos nesta hora, Senhor, que nunca, Senhor, nunca nos deixa vir neste lugar, Pai, para voltarmos às mesmas pessoas, Senhor. Ó Deus, mas que ao fazer este sacrifício, Pai, nossas vidas possam ser mudadas, nossas vidas possam ser transformadas, Pai, que possamos fazer com sentimento em nossa alma, em nosso coração, ó Deus, sabendo que o Senhor é capaz de nos ouvir e mudar as nossas vidas, mudar as nossas maneiras, Pai, se nós nos rendemos a Ti, se nós nos entregarmos ao Senhor, Pai. Ó Deus, leva-nos de volta para os nossos lares, pensando nestas palavras, pensando neste culto, ó Deus, que este culto, ó Deus, seja vivificado até o próximo culto, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, amém Jesus, amém. Amanhã em Taguatinga às 18 horas, domingo escola dominical 8 horas da manhã, e venha preparado para o trabalho das 13h30, para passar o dia aqui cultuando com o nosso Deus. Deus abençoe, abençoe a irmã que está ao seu lado, o irmão que está ao seu lado. O altar está aberto para a oração. Neste mundo de um amor profundo, seu nome é Jesus. Por alguns ele foi condenado, por nossos pecados morreu na cruz. 2000 anos passaram e hoje ninguém esqueceu seu gesto de amor. Ao mundo ele trouxe a luz, ele é mais